Olá, eu sou a Basília Rodrigues e este é o Sala de Imprensa, o programa que entrevista quem é notícia. Nesta edição, nós convidamos a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que está aqui nos estúdios do SBT em Brasília. Assistente social, foi professora universitária de serviço social por 30 anos. Vereadora de Londrina, ela também foi ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, em outro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta edição, a gente conta aqui nos estúdios do SBT com a participação da equipe do SBT. Aqui no estúdio comigo, Soane Guerreiro, setorista de Congresso Nacional, e Vitória Abel, analista de política do SBT News. Ministra, obrigada pela sua presença aqui. A senhora volta agora à composição do ministeriado de um governo Lula para tratar da pauta mulheres. Isso é meio a muitas críticas de que este é um governo que não dá atenção para a pauta feminina, apesar da forte presença destes temas na plataforma eleitoral. Ao longo destes muitos anos e mandatos, o presidente Lula, exemplo da ex-presidente Dilma Rousseff, sempre falaram para esse público feminino, que faz diferença na hora da votação, mas precisa ser lembrado no dia a dia de governo, para ser realmente reconhecido. O Brasil está aí com uma marca triste de 4 mulheres assassinadas por dia, são dados oficiais com base em 2025. Infelizmente, a gente abre o programa perguntando isso, então, para a ministra das Mulheres. Por que 4 mulheres morrem todos os dias, ou melhor, 4 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil? Boa tarde, Basília, Vitória, Soane, é um prazer estar aqui. E essa é a pergunta que eu já me fazia, né, como professora, como assistente social, vivendo e conhecendo o Brasil e outros países do mundo. Por que a gente ainda não superou essa história de muito machismo, autoritarismo, de uma disputa, uma guerra de poder, o próprio patriarcado, né? Então, na verdade, as raízes pelas quais as mulheres morrem não são assassinadas por violência simples de uma... são mortas por serem mulheres. Essa é a característica do feminicídio. Então, é diferente de um outro assassinato, né? E, infelizmente, a primeira razão é essa, né? A segunda é porque nós estamos vivendo uma conjuntura, quer dizer, isso sempre teve e nós não tínhamos uma regulação. A Constituição de 88 foi muito importante, eu participei ativamente dos processos de mobilização, porque a gente queria um Estado forte, um Estado democrático, um Estado que desse, de fato, atenção, né, às mulheres, que envolvessem as mulheres nos processos de decisão. Então, a nossa luta para que mais mulheres ocupassem os cargos públicos, pela característica, pela sensibilidade, pelo compromisso das mulheres, pela luta das mulheres, né? Quando a gente lê aquele dicionário de 500 anos do Brasil, e é um dicionário de mulheres, é incrível a gente ver a descrição dessas mulheres, né? Porque vai mostrando... E a minha pergunta também sempre foi essa. E por que, então, as mulheres ainda continuam sendo não só mortas? Claro que o fim da linha é o feminicídio, e a nossa campanha foi essa, né? Não deixe chegar ao fim da linha, ligue 180, mas as mulheres são, como você acompanha na Câmara, não é? Como setorista, que os deputados se sentem no direito de ofender, de agredir, de menosprezar, de subestimar a capacidade das nossas deputadas, das nossas ministras. Então, o feminicídio acontece porque nós temos, né, uma sociedade ainda muito machista, misógina. Nós temos uma sociedade conservadora, na maioria de quem toma as decisões, porque nós vivemos hoje uma conjuntura de guerras, né, guerras entre países, e quando há guerras há um esvaziamento do sentido humanitário, do sentido ético, porque nós vivemos uma situação de golpe de governos, né, anteriores, que foi terrível, foi dramático, desmontou as políticas públicas, desfinanciou as políticas públicas, incentivou o uso de arma. Sabemos bem o que aconteceu na pandemia, no Ministério da Saúde. Nós sabemos que só em 2023 o presidente Lula resgata o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos povos indígenas, dos direitos humanos,
da previdência, imagina, da previdência, do trabalho, do desenvolvimento agrário. Então, é uma questão de escolha política, é uma questão de fortalecer e de assinar embaixo um estado de coisas onde vale tudo. E agora nos cabe, como governo federal, estadual, municipais, nos cabe enquanto sociedade, e a mídia é um espaço impressionante, incrível, a importância que vocês têm nesse processo pedagógico de informação, de formação, de esclarecimento, para que a sociedade mude a chave, para que a sociedade elimine a violência contra as mulheres, todas elas. Apesar dessa importância e dados que são diários, parece que essa pauta vai e vem, né? Fica muito a critério de quem está no governo, de quem está, seja no comando do país ou no comando do ministério, do dia a dia desta pauta, né, no poder público. Mas é um problema que está aí, tem muita gente morrendo e tem muita mulher sendo agredida, ou então perdendo a sua independência financeira com base nesses relacionamentos que mais encarceram do que amam ou libertam. Como que combate este problema, que não é só do Brasil, né? Está presente em várias formações, em várias sociedades. É com gestão, é com dinheiro. O governo Lula tem sido criticado pela não execução orçamentária no que diz respeito aos recursos reservados pelo Congresso, por meio das emendas parlamentares, para este tema. Houve um levantamento recente da consultoria do Senado Federal mostrando que não foram utilizados nem 20% dos recursos para esta pauta, combate ao feminicídio. Para a gente ter uma ideia, em números, entre 2024 e 2025 seriam 1 bilhão e 400 milhões de reais para o plano de combate à morte de mulheres, assassinatos de mulheres, o feminicídio, e o governo ficou muito aquém na execução deste orçamento. Por quê? Se está o dinheiro lá, já aprovado pelo Congresso, esse dinheiro está sendo desviado, direcionado para outros assuntos, o que é mais prioritário para o governo do qual a senhora faz parte? Bem, quando eu soube dessa notícia, da conclusão desse relatório, imediatamente eu reuni a minha equipe e falamos também com a SECOM, com a Casa Civil, para entender o que era isso. E esse relatório já foi contestado, acho que seria importante, inclusive, ter acesso, né, aos argumentos, porque, claro, que a política de mulheres é uma política intersetorial. Ela está presente em todos os outros ministérios, em todos os órgãos públicos, seja no nível federal, estadual e municipal. No caso federal, e o presidente Lula, essa foi uma das encomendas que ele me fez quando ele me convidou, né? Eu quero que você ande o Brasil, converse, dialogue, entenda essas realidades e que a nossa turma, que o nosso campo, que os nossos ministros, que o nosso governo cumpram as suas atribuições em relação às mulheres. Na saúde, na educação, na assistência social, na previdência, no trabalho, no meio ambiente, em todas as áreas, né? Direitos humanos, todas as áreas. E aí, há um instrumento que chama Orçamento Mulher, que está lá vinculado à ministra do Planejamento, Simone Tebet, conversei com ela sobre isso. Esta semana, a nossa secretária executiva deu uma informação de que nós temos 200 bilhões aplicados em programas e políticas públicas para as mulheres. E é preciso, portanto, observar do que trata o relatório. Nós, por exemplo, quando eu cheguei... Também nós temos que lembrar disso, porque o ano passado, o orçamento, a Câmara só aprovou o orçamento em abril. Então, quando eu cheguei em maio no Ministério, eu fiquei assustada porque só havia 13% do orçamento executado. Mas aí, a nossa secretária, não, ministra, mas é que foi o mês passado que aprovou. Esse ano não, esse ano já está aprovado o orçamento, tivemos um pequeno acréscimo entre o discricionário, o orçamento, né, que nós temos a deliberação sobre ele e as emendas. E o ano passado, agora fechamos dezembro, 31 de dezembro, executando 99,13% daquilo que compete ao Ministério das Mulheres, que são ações descentralizadas com universidades, com entidades, movimentos da sociedade civil e as Casas da Mulher Brasileira, parte desse orçamento, da Casa da Mulher Brasileira, do Centro de Referência, das lavanderias, das ações que estão no nosso orçamento.
E o Ministério da Justiça, ele tem um fundo, né, de segurança pública, e é esse fundo que assegura os recursos para as casas da mulher brasileira. Nós temos 11, é o maior investimento que nós temos numa obra, custa 19 milhões uma casa, esse serviço, que são 3.600 metros, tem uma menor, que é mais ou menos a metade, que custa 10 milhões, e esse recurso nós temos à disposição. Mas, muitas vezes, os próprios estados, ou por não terem terreno, ou por demorarem na licitação, tem um processo burocrático. Então, hoje nós temos 11, mas nós já poderíamos ter mais. A ministra Cida anunciou que nós teríamos 40 até dezembro deste ano. Nós estamos fazendo o maior esforço. Vamos agora inaugurar casas da mulher brasileira em Macapá, Aracaju, Vila Velha, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Rio Branco, que são as casas grandes, e os centros de referência em municípios menores do estado do Piauí, do Paraná, de Santa Catarina, Espírito Santo, porque também nós estamos descentralizando, né, os recursos e descentralizando os serviços, né? Acho que um grande desafio que eu bem vi o que era lá quando eu fui ministra, e coordenadora do grupo de trabalho do Fome Zero, é da escala nacional. Então, a execução do orçamento não depende só do governo federal e nem só do órgão executivo. Uhum. Por exemplo, as próprias emendas que nos deixam e mobilizam as nossas equipes. Emendas que não são correspondentes aos objetivos e àquilo que a lei define. Então, esse ano nós fizemos você deve ter visto, não sei, mas eu posso mandar para vocês, uma cartilha sobre emendas parlamentares. Nós vamos pagar as emendas e queremos pagar 100%. Agora, para pagar a emenda, ela tem que ter um projeto correto. Então, tem que ter todas as informações, tem que ter documentação. E nós sabemos que depois do orçamento secreto, depois do orçamento impositivo, isso, para nós, tirou muito da nossa governabilidade e do nosso planejamento. O ano passado, só para concluir, eu estava trabalhando lá no Consórcio Nordeste e uma secretária me disse: professora, o que eu vou fazer com 3 vans que eu recebi aqui? Porque meu município tem 4.000 habitantes, eu não tenho nem o que fazer. Nossa. Então, esse é um processo que tomara que o ano que vem, quem sabe, com uma nova eleição, ou que a sociedade civil pressione para que a gente qualifique as emendas. Emenda não é dinheiro do deputado, emenda é dinheiro público, é dinheiro do orçamento. É um relato decepcionante, porque além da gestão do dinheiro, que é importante para que não tenham distorções, tem a demanda, né? Claro. Que às vezes você não tem o dinheiro, exatamente, mas a demanda é uma coisa que independe do gestor público. As pessoas estão pedindo por esta política. Exatamente. Tem o dinheiro, tem a demanda, mas não sabe mexer, Suane? E, ministra, você citou vários pontos nessa relação com o Congresso. Quero entender como tem sido essa relação ao longo dos últimos anos em relação à sua pasta, se vocês se sentem amarrados, de certa forma, em relação tanto à aprovação de projetos, quanto em relação a essa questão do orçamento de emendas parlamentares, até porque a gente sabe que nos últimos anos, quando a gente fala de pauta de mulheres, você sempre associa isso a uma pauta de esquerda, uma pauta de costumes, que às vezes fica sendo de forma secundária ali discutida pelos parlamentares. Então, primeiro esse ponto de se vocês se sentem amarrados por essa atuação do Congresso Nacional, se agem ali nas brechas quando um caso, por exemplo, de feminicídio desponta no país e é amplamente divulgado pela imprensa, e também em relação às emendas parlamentares. Como tem sido feito ao longo dos anos? Tem aumentado esse volume? Tem diminuído? Como vocês negociam essas emendas? Bom, eu assumi dia 6 de maio, em seguida eu falei tanto com a deputada Benedita como com a deputada Célia Chacriabá, que eu gostaria de me reunir imediatamente com a bancada feminina, com a Secretaria, né, de Mulheres da Câmara e também do Senado, exatamente para entender essa lógica, essa dinâmica, essa relação. E fizemos isso, né? Então tenho me reunido sempre, tenho recebido, inclusive com a própria deputada Soraya Santos, né? Que a rigor, enfim, é de oposição,
Mas tem essa pauta do apoio às mulheres como importante para ela, então a própria relação dela, as emendas e o convencimento que ela tenta fazer com os outros deputados, né, para que não tirem recursos das mulheres, né, porque isso é possível de acontecer, né, e os homens, de modo geral, né, eles têm um interesse em pôr emendas em grandes obras, em emendas onde eleitoralmente vai ser bom para eles, né? E as mulheres não, as mulheres querem pôr emendas numa comunidade indígena ou numa comunidade quilombola de pescadoras, para de fato favorecer a melhoria das condições de vida das mulheres. Então a gente tem contado muito com isso. O ano passado nós tivemos 93 emendas e que foram, felizmente, né, nós resgatamos assim bastante essa relação importante com o Congresso, isso é fundamental, essa é uma orientação do presidente Lula, né, de jamais querer saber quem é, que deputado, que partido, mas as emendas são constitucionais. Então, o que está na Constituição e o que está regrado, a gente tem que cumprir. Esse ano nós temos, ano passado nós tivemos 93 milhões de emendas. Esse ano nós temos 122 milhões. Foi bom porque nós temos um pouco mais de emendas coletivas. E quando as emendas são coletivas, a tendência é que elas atendem melhor essa expectativa coletiva. E nessa cartilha nós colocamos o que pode pagar com emenda e o que não pode pagar. Não pode pagar festa, não pode pagar formatura, não pode pagar o que acontece muito. Os projetos vêm e aí a nossa equipe, nesse sentido, ela imobiliza uma equipe que já é pequena, porque às vezes uma emenda tem 10 projetos e cada projeto desse tem que ser analisado com cuidado, tem que ter a descrição correta, tem que ter as comprovações, né? Porque também nós temos que ter um sistema de monitoramento que, a rigor, é muito frágil para as emendas. Então, olha o que é a emenda PIX. Imagina, é uma emenda que vai, não sei para onde, não sei para quem e pode ir. Eu não quero que a senhora perca ali a linha de raciocínio, por favor, sim, não perde. Tá. Mas só para fazer aqui um destaque, como há uma distorção do que é a pauta da política feminina, né? Como que eu vou trabalhar pelas mulheres? Fazendo festa? Isso. Claro que isso, do ponto de vista cultural, faz parte também, mas não pode ser tido como a prioridade num país em que tantas mulheres são agredidas e assassinadas, né? E que necessitam ter um lugar de emprego, um lugar de proteção de vida. Então, tem parlamentar hoje que acha que é uma grande ideia destinar emenda só para festa, né? E os outros aspectos que envolvem a pauta feminina. Pode continuar. Não há dúvida, é isso mesmo. E a nossa intenção é essa, é ajudar, é contribuir. Então, o nosso diálogo está aberto. Eu já pedi tanto para o presidente da Câmara como para o presidente do Senado para que a gente pudesse ter. Eu estou à disposição, já recebi muitas deputadas e deputados nesse sentido. Nós temos projetos com universidades, com entidades que são muito importantes, são de inclusão produtiva, de autonomia econômica, são de apoio ao cooperativismo, à formação. Quer dizer, são projetos que têm um sentido coletivo e um sentido de permanência, de que aquilo vai, às vezes, R$200 mil, que não pode parecer nada, ele vai render, porque ele vai implementar uma ação importante para as mulheres. E é claro que quando as mulheres têm acesso à informação, à educação, à autonomia econômica, por isso o presidente Lula tem insistido muito com a lei da igualdade salarial, é preciso que ele fala qual é o problema de cumprir. Não cumpriu, tem que multar, tem que ter medida. A lei é clara, para a mesma função, o mesmo salário. E nós temos no Brasil ainda, né, 20 a 30% de mulheres que, exercendo a mesma função, recebem menos do que os homens. Então, quando as mulheres se sentem mais seguras do ponto de vista até econômico, financeiro, é claro que elas também estão mais seguras para dizer, basta, eu não vou. Como uma vez eu ouvi as mulheres do Bolsa Família dizendo assim, ministra, pegando o cartão e dizendo, ministra, eu nunca mais vou apanhar do meu marido, porque agora eu tenho esse cartão. Agora eu vou no banco, eu entro na Caixa Econômica, eu tiro dinheiro e compro comida para meus filhos e cuido dos meus filhos. Olha só. Então, são inúmeros depoimentos. Então, não é que a gente não renega as emendas, a gente tem uma crítica, sim,
ao formato, inclusive, delas. A gente tem tentado, essa cartilha é muito importante, eu vou mandar uma cópia para vocês, porque ela orienta, né? É isso que a gente quer, qualificar. E essa é a orientação do presidente Lula, pôr o dinheiro onde precisa. Só para tirar uma dúvida, ministra, é comum não conseguir executar essas emendas por causa dessa questão do desvio? É comum, porque daí nós temos o problema de prazo. Porque nós temos que formalizar a emenda e aí a equipe técnica tem um parecer técnico. E é claro que isso também gera uma questão política. A equipe tem que ser muito preparada e tem que ter segurança para dizer, olha, aqui não podemos, tem que dar um parecer técnico porque essa emenda não pode ser viabilizada. E aí tem a questão desde os documentos, às vezes é a construção de uma creche, que é super importante. Só que a planta que vem, ela vem para um terreno ela vem para fazer horizontal e o terreno é vertical. Então, isso, quando volta para o Estado ou para o município, são meses. Isso a gente está vendo com a Casa da Mulher Brasileira. A gente sofre até chegar no processo licitatório, porque tem que ter o terreno, tem que estar adequado, o terreno tem que estar liberado, tem que ter escritura, tem que ter tem que ter licença ambiental, né? E aí, quando chega, a empresa é licitada, daqui a pouco a empresa, porque ela entra na licitação com menor preço para poder ganhar, ela ganha e depois ela vê que ela não vai dar conta da obra. Aí ela desiste, aí volta de novo. Eu andei o país, estou indo nas obras, quero falar, peço pelo mestre de obras. Outro dia eu cheguei numa, eu perguntei quantos trabalhadores tem aqui. Ele falou 12. Eu falei, mas moço, 12? Quando nós vamos inaugurar essa obra? As mulheres estão aí, cada dia que a obra atrasa, são mais mulheres em violência. Então, assim, a nossa vida não é fácil, né? Não é fácil do ponto de vista de poder cumprir as leis, cumprir as regras e ter, claro, o compromisso de todos os entes federados. Mas é isso que a gente faz e acompanhando aí o comando do presidente Lula, da ministra Gleice, que responde pela CRI, pela Secretaria de Relações Institucionais e que conversa diretamente com o Congresso. São emendas mal feitas no Congresso ou mal executadas nas prefeituras, exatamente, né? A gente tem que ficar mais atento. Vitória? Ministra, a senhora estava falando do projeto, da lei já, né, da igualdade salarial e como que é importante essa independência financeira da mulher. Essa lei foi aprovada ali no primeiro mandato do governo Lula. Queria saber se vocês já identificaram de fato... Primeiro ano do mandato, isso, do atual mandato. 2023. Primeiro ano desse mandato do governo Lula. Queria saber se já deu resultado, se vocês já identificaram que de fato houve uma elevação salarial e quantas empresas já foram multadas, que tipo de empresas, o que vocês têm desse balanço? Bom, nós somos parceiras do Ministério do Trabalho, que tem, né, essa responsabilidade. É o Ministério do Trabalho que prepara os relatórios. Nós já estamos no 4º relatório. Teve, inclusive, um evento internacional onde os países vieram para trocar, para mostrar, e aí o ministro Marinho apresentou também esse relatório. Nós temos 88 empresas no programa Proequidade de Gênero, que é quando a gente recebe, quando a gente articula, quando a gente se reúne com os empresários e os donos, né, das empresas para isso. Infelizmente, logo em seguida da lei, nós já tivemos uma ação de inconstitucionalidade de uma entidade patronal. Então, né, nós ainda temos essa pendência. E qual é o argumento? A gente quer... Não, o argumento é que a empresa não consegue. Ela vai falir, ela vai entrar em instabilidade, que ela tem liberdade, enfim. São vários argumentos, dizem, da impossibilidade de cumprir a lei. E aí nós esperamos que o STF seja pró-nós, né? Pró-mulheres. E aí, de fato, não acate, né, esse tipo de medida. E agora, no último relatório, embora esse dado ficou praticamente igual, ainda, né, desses 20,2% de diferença salarial, nós percebemos, por exemplo, que teve uma pequena mudança em relação às mulheres negras, porque não é só mulheres, né? Nós sabemos que no Brasil, vimos isso na pandemia, vimos isso em todos os processos, quando o Brasil voltou para o mapa da fome, quem são as mulheres mais atingidas? São as mulheres
negras, são as mulheres de periferia, né? Vimos isso muito na COP, estudamos muito para falar disso, né? As mulheres mais impactadas pelos desastres naturais são as pessoas mais impactadas são as mulheres, e são elas que no outro dia se levantam para buscar salvar sua casa, para buscar reconstruir, para buscar... Então, nós temos aí, esse é um desafio. Para esse ano, né, já me reuni com o ministro Marinho para dizer, olha, nós vamos ter, falei com a Luísa Trajano, tenho falado com a Ana Fontes, com lideranças no SEDES, nós pedimos uma reunião no Conselhão para a gente poder se manifestar, para ter o apoio, né, o mundo sindical, nós temos um fórum das 7 centrais sindicais, né, e eu disse, mulherada, vamos trabalhar aí junto, porque nós temos que sair, né, nós temos que mudar esse cenário, não tem sentido, não é? A gente ainda viver, as mulheres já mais do que provaram que elas são capazes de ocupar todos os cargos, todas as funções. O presidente Lula sente muito, assim, ele fica muito satisfeito quando ele chega lá na Petrobras, em qualquer lugar, numa indústria, numa montadora, e vê as mulheres exercendo todas as funções. Seja de ser reitora de uma universidade, de ser governadora, como de ser montadora de um carro, né? Então, nós estamos nessa linha. A senhora acha que falta apoio desse mundo sindical, que inclusive é o mundo do presidente Lula? Falta também apoio do mundo sindical, falta apoio consciência, né? Dos próprios empresários, né? E esse tal mercado, é muito difícil você enfrentá-lo, né? Porque ele tenta te convencer que, ao fim, se eles fizerem isso, isso dificulta, isso compromete. É como o debate do salário mínimo. Quando você vai falar, né, que deveria aumentar o salário mínimo, vem uma enxurrada de gente, de pessoas combatendo isso, né? Então, não é simples, mas essa é uma meta e essa é uma cobrança que o presidente Lula fez agora na reunião ministerial. Tanto do ponto de vista da questão da igualdade salarial, das condições de trabalho das mulheres, da formação e qualificação da juventude. O presidente se preocupa muito, né, com a juventude, quanto com a questão da violência. Ele falou, eu comprei essa briga e essa briga tem que ser muito com os homens, e exijo que todos os ministros e ministras façam isso, olhem para as suas políticas públicas, né? Estou indo daqui a pouco numa reunião com o Ministério da Educação para falar disso, falar que nós queremos a Lei Maria da Penha nas escolas, nós vamos fazer um grande seminário com as universidades, para as universidades colocarem nos currículos escolares de todas as profissões, né, o tema da violência, ter cuidotecas nas universidades para as mulheres poderem estudar à noite, ter onde deixar os filhos, nós temos mães solos, enfim. Então, assim, tem um cenário bom, né? Nós voltamos a viver um tempo, felizmente, a partir do presidente Lula, de uma relação muito aberta, muito madura com os estados, com os municípios. Aonde eu vou, eu converso com os governadores. Agora, na véspera de Natal, eu lá no fogão, ligando para os governadores e dizendo, faz um vídeo para que no Natal, no Ano Novo, as festas aconteçam, mas que não tenham violência. Muitos fizeram, reitores fizeram, empresários. Então, nós temos que ir buscando, né? Assim, a gente sabe as razões que são estruturais, são difíceis, e também é do mundo privativo. Na Esplanada, nós temos servidoras que sofrem de violência. Sim, nós vimos isso agora no final do ano, né? E nós temos que lidar com isso. As mulheres, de modo geral, não têm classe social, em todos os níveis, em todos os lugares, as mulheres evangélicas, as indígenas, as empresárias, as professoras, todas, as jornalistas. Fizemos uma conferência livre de mulheres jornalistas muito legal, em todos os lugares. Então, nós temos que enfrentar esse Eu acho que, de uma maneira muito orgânica, a gente conseguiu aqui fragmentar a pauta das mulheres, a pauta feminina em diferentes espaços, né? Falou de como é visto no Congresso este assunto, na iniciativa privada e também nos movimentos sindicais. A senhora falou um pouco, porque a gente ainda vai avançar neste tópico, sobre como este governo trata a pauta das mulheres. Mas teve um momento aí, um lance, que a
senhora falou sobre o Supremo Tribunal Federal. A senhora disse como esta pauta ecoa entre os magistrados. E não dá para descartar o assunto, né, deixar de falar da composição atual do STF, que tem somente uma mulher. A ministra Carmen Lúcia, que hoje também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas que chegará ao fim do seu mandato em 2028, seguindo assim a história. Então, é um tribunal com centenas de anos aí dedicados ao judiciário brasileiro, mas um número muito pequeno de mulheres ministras ou de pessoas negras na condição de magistrados. Somente 3 mulheres ocuparam esta posição tão privilegiada na história do Brasil. A gente tem a Carmen Lúcia, a Rosa Weber e a Ellen Grace, né, indo de trás para frente. Isso. O que acontece quando a senhora, ministra das Mulheres, vai conversar com os magistrados, seja da Suprema Corte ou outros tribunais superiores, ou a justiça em outras instâncias, né? Imagino que é uma causa muito judicializada. Como é que a senhora transita no meio judiciário para falar da pauta das mulheres? Bem, é super importante você trazer isso, até porque agora, no final do ano, quando o presidente Lula ia lendo as notícias dos feminicídios nos vários lugares do país, ele, né, já fez uma fala, um pronunciamento. Nós enviamos, inclusive, uma proposta com 16 pontos, e um deles era esse, coincidiu, que ele chamou em dezembro, né, no dia 17, por aí, uma reunião com os 3 poderes, com o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E aí a Carmen Lúcia estava lá, o ministro Fachin, Benjamin o presidente do STJ. Isso, do STJ, enfim. E de lá nós tiramos a ideia de um comitê interinstitucional, já fizemos 2 reuniões esse ano, provavelmente essa semana tenhamos uma reunião, exatamente para que os 3 poderes assumam essa responsabilidade naquilo que lhes cabe. O Legislativo não estava presente, se justificou por conta da atividade lá na Câmara e Senado. Estamos esperando que o Legislativo também, né, obviamente, compareça, porque isso é muito importante, que eles assumam esse compromisso. E o que nós falamos é justamente isso. O ministro Lewandowski, como ministro da Justiça, presente. E aí, assim, nessas andanças que eu faço, exatamente, eu já fui para 21 estados nesses 8 meses, e agora vou concluir agora nas próximas semanas. E eu procuro exatamente isso, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, porque é com eles que a gente tem que tratar. Fiz uma reunião muito legal com as delegadas mulheres, porque nós temos uma deputada, Adriana Corsi, que é delegada e é deputada, então ela articulou isso, nós fizemos uma reunião boa, vamos fazer outras, e temos chamado homens e mulheres, nós não fazemos disputa aí com os homens. É claro que nós temos esse reconhecimento, essa leitura que você faz, e nós queremos mais mulheres. Eu fui para um dos estados que tinha uma juíza incrível. Eu falei, puxa vida, como seria bom ter você, né, nos vários estados. Assim, super arrojada, despojada, muito simples, que conversa com o povo, que reúne os movimentos para falar, para orientar. A senhora indicou ela para o presidente Lula? Ah, não indiquei, não. Mas, olha, impressionante, sabe assim? E é claro que o presidente Lula sabe, né? Ele sabe, reconhece, claro, as mulheres, mas nós sabemos também que essa não é uma pauta simples, não é assim. O presidente não faz todas as vezes aquilo que o coração dele manda, a gente sabe disso. Sozinho? Não decide mesmo sozinho. Mesmo prerrogativa mesmo presidencial de indicar ele escuta, ele ouve, STF. ele analisa. É verdade, é isso mesmo. Nós sabemos, a balança ela fica todo dia, o tempo todo assim, né? Mas por que a senhora mesmo acha... conversando com os parlamentares, às vezes a gente conversa com parlamentares até de outros partidos, até de oposição, e eles dizem para mim, eu concordo com você, ministra, mas eu não posso, se eu fizer isso, meu partido me expulsa. Então, não é simples esse mundo da política, né, que ainda não avançou o suficiente para colocar, de fato, a Constituição como prioridade e aquilo que vale para o povo como direito,
como acima do bem e do mal. Mas, Ainda ministra, não tem isso, né? Claro, suficiente. mas nesse caso do Supremo Tribunal Federal, é uma escolha do presidente. A senhora Sim. acha que falta mulheres que sejam da confiança do presidente, que tenham know-how no judiciário? Porque a justificativa do presidente é colocar alguém que seja da extrema confiança dele. Esse é um assunto que ele precisa falar disso, né? Eu não posso me arvorar no direito, né, em julgá-lo, né? Eu tenho absoluta confiança no presidente Lula, naquilo que ele nos orienta, ele é absolutamente convencido, ele não se conforma, isso desde o primeiro mandato dele. Ele falava, eu não entendo por que as mulheres negras não estão nas universidades, por que as mulheres não têm dente na boca, por que as mulheres são tratadas assim, porque ainda tem violência. Então, isso passa pela história dele. Uhum. Ele tem, né, o samba agora do carnaval dedicado a ele por uma escola de samba de Niterói que fala da Dona Lindu, como a gente vê que isso é presente nele. Toda vez que ele tem essa oportunidade, ele dá quando o Brasil saiu do mapa da fome, ele de novo falou e chorou muito, que aos 7 anos ele foi comer pão, né? Comer pão com café e leite, enfim. Então, ele tem muita sensibilidade e ele sabe o que é o mundo da pobreza, das desigualdades. E ele sabe também o que é a conquista, o que tem sido a conquista das mulheres. Então, ele tem, né, nós somos em 10 ministras, né, agora no governo, sim, muitas secretárias executivas, mulheres que estão... Então, assim, ele tem isso como... Prioridade. Ele não teria criado o Ministério das Mulheres, não teria criado, né, tantas... Agora, obviamente que tem as idiosincrasias aí nessa avaliação política de quem são as pessoas, do perfil que as pessoas têm, né, e a gente fica esperando sempre que venham mais mulheres, que venham mais mulheres negras, que venham... Isso é uma... Né, tem que ser, isso tem que ocupar o nosso lugar, que infelizmente também nem sempre o legislativo... tem isso, né? Ajuda. Imagina se o legislativo fosse lá e falasse, presidente, nós queremos uma mulher negra no STF, nós queremos... É claro que tem peso, mas isso não acontece, ao contrário, eles não muitas querem. vezes. Pois Bom, é. Em recente reunião do presidente Lula com o ministeriado, ele fez um apelo para que as diferentes pastas ou os diferentes ministros atendam a ministra das Mulheres na esplanada. Além disso, tem um histórico negativo desta gestão pela demissão consecutiva de ministras. Em 2025, caiu a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, depois a Ana Mose, uma super atleta, campeã do Brasil, era então ministra dos Esportes, e em seguida veio a demissão da ministra Nízia Trindade da Saúde. Aquilo deixou uma imagem muito negativa para o governo. Mudou um pouco? Ou a senhora acha que não? Até por este pedido feito pelo Lula, atendam a Márcia? Na verdade, o presidente Lula sempre teve absoluto cuidado com isso, com as representações e com o próprio diálogo dele com os partidos. Nós sabemos que esse acordo, essa participação dos partidos, do Centrão, de outros, enfim, tem um preço, né? Tem um custo. E aí convencer os partidos, inclusive, nós nos lembramos como foi dura a nossa luta por cotas, porque os partidos, muitos, a maioria não aceitavam. Então, continuam assim. Então, tem essa questão. Saíram essas ministras, mas veio a Macaé, veio a Gleice, né? E aí o Padilha, que estava na CRI, foi para a Saúde, e com o máximo de respeito que o presidente Lula tem com a ministra Nízia, né? E que continua na área, enfim. E o que eu percebo é isso, tem uma preocupação, uma centralidade, porque o presidente Lula tem que apresentar resultados. Nós estamos reconstruindo o Brasil. E como eu disse, o 8 de janeiro foi trágico. Destruíram fisicamente, materialmente, destruíram os computadores, os sistemas. Isso é muito grave, crime cometido. Então, o presidente Lula tem extrema preocupação com isso, e cada dia que morre uma mulher, ele nos cobra e cobra a todos. E eu tenho tido, sim, né, dos ministros, dos ministérios, muito apoio. Agora, tem um peso aí, tem um peso de orçamento, tem um peso de ter que expandir as políticas públicas. Vamos fazer isso agora com saúde mental, na área da educação também, na área do Ministério das Cidades,
da habitação, enfim. Então, eu penso que essa é uma preocupação com o presidente Lula, que ele se mantém todo o tempo. Isso faz parte da gestão, né? A gente leva bronca, leva elogio e assim vai. Ministro, estamos falando das mulheres na esplanada, estamos também às vésperas de uma reforma ministerial. Quero entender se a senhora pretende sair do cargo e se nessa avaliação sobre quem vai ocupar esses cargos, porque temos uma previsão ali de 18 a 20 ministérios que vão ficar com cargos vagos, se estão pensando em uma cota para mulheres também para ocupar esses cargos. Bem, essa é uma decisão do presidente Lula, né? Eu, pessoalmente, não saio candidata, fui vereadora, encerrei minha carreira, enfim, né? Estava em outros trabalhos, mas vim agora, em maio passado, não sou candidata. E sabemos que tem várias ministras que são, inclusive, já deputadas federais e que serão candidatas, mas isso tudo depende do presidente Lula. Então, quando eu pergunto, né, para as minhas colegas ministras, e daí, saem? Depende, vamos conversar com o presidente. Isso todos os ministros, né, e ministras. Então, e claro, eles são patrimônios e têm um capital grande na relação com a população. Então, é importante que seja, até porque nós queremos deputadas e deputados federais, né, e senadoras e senadores e governadores que tenham compromisso com a nossa causa, com a causa das mulheres. E eu tenho dito isso, que este ano nós não podemos votar em nenhum homem que agride mulheres, que é grosso com mulheres, e nenhum deputado. Chega, nós precisamos renovar essa Câmara, né? A Câmara, o Congresso como um todo, as Assembleias Legislativas, a mesma coisa. E claro que a gente sempre torce para a maior presença das mulheres no governo, isso é natural, e a tendência é essa mesmo, né? Porque temos mulheres nas secretarias executivas, mulheres diretoras, mulheres na Petrobras, no BNDES, que têm altos cargos e que sabemos o que elas fazem, que elas têm poder de decisão, isso é muito importante. Ministra, queria perguntar em relação ao que vocês estão pretendendo fazer nos próximos feriados, porque a gente teve agora Natal, Ano Novo, um aumento muito grande de violência contra a mulher, feriado de Carnaval, violência também aumenta, para além do assédio sexual, que as mulheres também sofrem muito. Queria saber o que vocês estão planejando para essas datas específicas e, além disso, qual que vai ser o programa, a marca do governo para tentar impedir a violência contra a mulher? Bem, o Carnaval, né, essa festa popular tão importante, mas que também, nesse momento, né, as pessoas se acham no direito de exercer o seu poder, os homens, e acaba acontecendo aí nos bares, nos espaços de entretenimento. Nós temos, inclusive, o programa e o protocolo Não é Não, que é muito importante, né? E nós vamos divulgar muito isso agora. A SECOM está preparando uma campanha direcionada aos homens em relação a essa questão da violência. Nós estamos fazendo um plano estratégico, nós temos a Tenda Lilás, que dialoga, que vai para os espaços públicos, para as ruas, para as praças, para as rodoviárias, como fizemos aqui em dezembro na rodoviária de Brasília, que foi uma experiência muito, muito importante. E então nós estamos conversando, dialogando já com os estados, com as secretarias de Estado e com os municípios de maior porte, porque é onde tem o carnaval mais organizado. Tivemos uma conversa com a ministra Margarete Menezes, também agora marcado já com o presidente da Embratur e do Ministério do Turismo para se associar. Ministério de Portos e Aeroportos tem sido muito parceiro, porque tem assédio não decola, feminicídio não decola. Então, o Carnaval promete nesse sentido. Nós queremos criar uma unidade, inclusive com os organismos internacionais, ONU Mulheres, FAO, BID, todos os organismos para estarem junto com a gente nesse processo de conscientização, de informação, de levar muito a sério, né, essa questão da dignidade das mulheres. As mulheres querem ter o direito de se expressar, de se divertir, enfim, de usar o seu tempo livre. Então, o Carnaval, nós estamos esperando, né, que vai ser bom. Presidente Lula, nós vamos estar lá no Rio de Janeiro, né, o presidente Lula vai ser homenageado com um samba dirigido à sua mãe, né? E, enfim, e esse ano todo vai ser assim, mês de março, né, que queremos não só o dia 8 como o Dia Internacional, mas todo mês
queremos e fazemos um apelo aqui a vocês, né? Porque a mídia é fundamental. Eu fico sempre imaginando, eu sempre quis ser locutora de rádio, sabe? Porque eu acho incrível o poder da mídia, do rádio, da TV, de todos os meios, né? Então, imagina se todo mundo falar disso. Vou me reunir agora com as entidades municipalistas para falar com os prefeitos e prefeitas, com os governadores, já temos feito isso, com os tribunais de justiça, com as universidades, para que a gente passe o ano, né, tratando disso, não de uma maneira pesada, mas de uma atividade, um compromisso que seja incorporado no cotidiano de todas as instituições. A sociedade não tolera mais. Mas o governo Lula não vai ter nenhum tipo de programa, algo que seja de fato focado no combate à violência? Bom, nós já temos, né, por exemplo, nacionalmente nós temos um pacto de prevenção ao feminicídio, às violências. E aí nós temos 19 estados que já têm esse pacto e eles fazem um plano. Nós pretendemos chegar aos 27, né? Queremos, inclusive, que o DF tenha, que ainda não tem. Por quê? Tem governador que resiste a essa pauta? Eu não sei a razão ainda. Assim, a razão é das mais diferentes, né? Mas a gente não quer apostar nisso. A gente vai... E às vezes vou na cara dura, se eu não consigo falar com o governador, eu falo com a secretária de Estado, falo com o vice-governador. A gente tem sido bem recebido, não tem tido problema. Mas tem que fazer, né? Tem que ter essa disposição de fazer. E aí, se os deputados, os parlamentares agirem também. Com o ministro Padilha, a gente está pensando na estratégia das agentes comunitárias de saúde. Porque, como já foi dito, a questão da violência foi naturalizada e as mulheres nem sabem que elas estão sofrendo violência. Quando o marido fala, com essa roupa você não vai sair, com esse batom você não vai sair, ou dá um tapa, ou dá um empurrão, ou faz um xingamento. Então, e as agentes comunitárias de saúde, as agentes territoriais, os agentes da cultura, né, da economia solidária, eles podem muito, eles têm um poder porque eles chegam na casa das pessoas. Os CRAS, os CREAS, as unidades básicas. Então, nós estamos fazendo esse mutirão de contatos que os municípios, os estados têm que assumir conosco. Não basta o ministro Padilha dar essa diretriz, é preciso que todos tenham esse compromisso. E a gente tem certeza que isso vai mudar, né? Vai mudar, vai melhorar muito, porque as mulheres vão ganhando mais segurança quando elas, no tete-a-tete, né, no privado, quando ela pode falar, olha... E às vezes a mulher não fala, mas a vizinha fala. Eu não sofro violência aqui, mas a minha vizinha sofre. Então é muito importante essa estratégia de nós chegarmos em todas as casas desse país, né, falando disso. Tem, né, uma série, esse Pacto Brasil com os 3 poderes, que nós vamos também falar com os 3 poderes em todos os lugares, a Tenda Lilás, as caravanas federais que retomam agora, o ministro Boulos fazendo governo na rua para isso. Nós fomos, né, esses dias lá no Sol Nascente, com a Tenda Lilás. Por quê? Porque é a gente falar com a população. Embora o governo federal dependa muito dos estados e municípios, principalmente os municípios, para atenderem a população, é claro que nós queremos estar juntos, até para ajudar os municípios a buscar novas estratégias, a financiar o que nós pudermos, a estar junto nesse processo. E aí, na questão da violência, convencer, né, instituições, autoridades, os homens a entrarem nisso. ONU Mulheres tem um programa, He for She, né? He for She. Eles por Elas, que o presidente da CONAB, o Edgar Preto, é um representante, um articulador, e ele tem falado disso. Então, nós queremos também com os grupos reflexivos, há muitas experiências boas. Pois é, apesar de tantas experiências, né, que aí toca na conscientização, né, do agir, mas do entender a necessidade de agir. Em edição recente do nosso Sala de Imprensa, recebemos aqui, nesses estúdios, a ex-ministra de Direitos Humanos, que cuidava da pauta de mulheres no antigo governo, Damares Alves, e ela nos revelou uma questão política de entendimento do antigo governo sobre o que é tratar do combate ao feminicídio. Ela falou que tinha muita resistência em tratar disso com antigos integrantes do antigo governo, porque para alguns falar de combate ao feminicídio era uma pauta feminista, né, no sentido ideológico.
ideológico, ela até chamou de feminismo. Não é a opinião de Damares Alves. Pelo contrário, é a opinião de quem ou com quem ela dividiu o governo e encarava, né, enfrentava esta barreira. A senhora sente isso também com os seus pares? Não, hipótese nenhuma. Não há comparação, né? Não há comparação entre o presidente, aquele presidente e o nosso presidente Lula, com o próprio equipe, os ministros e com tudo, com a forma como o presidente Lula pauta todas essas questões. Sem moralismo, sem falso moralismo, né? Com muita ética, com muito cuidado, com muita humanidade. Infelizmente, né, o governo anterior não tem moral nenhuma para dizer as coisas porque ele destruiu o Brasil, infelizmente. Eu falo isso como uma militante, como uma assistente social, né? Nem sonhava em vir para o governo, mas sempre apoiei muito, porque a nossa pauta é uma pauta da democracia, é uma pauta em que nós voltamos a fazer as conferências. 10 anos sem Conferência das Mulheres, fizemos agora o ano passado, todas as conferências. Então, infelizmente, há quase, eu posso dizer, há uma ignorância, mas há uma ignorância intencional, porque há uma questão, sim, ideológica, de marcar e de dar nomes, né? E até de vulgarizar processos, né? Que a gente sabe o que é isso, o que foi na pandemia. Imagina, agora quando eu ouço no avião a orientação, o estímulo para a vacinação, eu fico pensando, puxa vida, nós temos que reviver isso. O Brasil sempre foi premiado internacionalmente pela valorização e pelo sistema da vacinação no Brasil e pela erradicação de tantas doenças. E no governo passado isso foi possível. O armamento, né? Então essa alimentação. O presidente Lula ouve propostas e ouve ideias de muita gente, ele respeita, ele ouve, ele fala que não tem problema ter divergência. Né? Olha só, né, a conversa que ele teve com o próprio Trump. Agora, ele tem postura, ele tem uma raiz, ele tem compromisso ético, político. Então, eu não vejo similaridade nenhuma aí, né? Ao contrário, é muito grave o que aconteceu no governo anterior e que a gente está tendo que reconstruir. E reconstruir dá mais trabalho do que, né? É um fazer de novo com a mudança de mentalidade. As pessoas continuam acreditando nas fake news. Olha a violência digital, que saiu agora como uma lei modelo. Não vai dar tempo da gente falar, eu volto outro dia, mas sim. A lei modelo que é ótima, que ela pauta, é lei modelo da violência digital para o mundo. Quer dizer, as crianças, adolescentes estão sendo submetidos a isso. E isso, ele incentiva a violência. Os homens são incentivados por uma rede social, por uma plataforma social. E a plataforma tem interesse, porque tem lucro. Então, assim, é um sistema difícil que a gente também precisaria do Congresso. Imagina um deputado que vota contra a lei que nós votamos, felizmente aprovamos, da adultização, né, para as crianças não terem acesso. O fato das crianças não poderem levar celular na escola, isso foi criticado, né, pela direita, extrema-direita, pelos conservadores, enfim, né, por aqueles que não têm nenhum compromisso com a cidadania, com o direito, com a dignidade. Então, assim, não é simples, porque além da gente ter que fazer e tem que fazer e fazer bem, implementar, usar bem o recurso, a gente tem que disputar as ideias. E as pessoas, às vezes, continuam repetindo. Não, eu não vou tomar vacina porque isso não resolve. Sim, não, sim. Porque eu vou... E isso vale, né, enfim, para todas as situações. Só uma última dúvida, porque a senhora estava falando da questão das agentes de saúde. A gente pode dizer que as mulheres podem procurar ou vão passar a poder procurar ajuda quando vítimas de violência nas UPAs ou nos CREAS? Isso vai acontecer? As agentes vão estar treinadas? Porque a gente sabe que as delegacias são ambientes violentos também. Sim, né? Essa é uma proposta que está sendo construída. Nenhuma proposta no Brasil, pelo menos no nosso governo, a gente pode fazer de cima para baixo. Então, esse é um diálogo que nós estamos fazendo com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, todos os ministérios. Isso, os conselhos também sabem disso e... os governadores e os prefeitos. Essa é a proposta que nós vamos levar. Na verdade, as mulheres já têm todo o direito a irem numa delegacia, num CRAS, num CREAS, na escola. As escolas cumprem um papel importante nisso. As escolas percebem quando as crianças foram vítimas de assédio, de abuso, e elas fazem o Estatuto da Criança,
né, cumpriu um papel muito importante nesse período todo. E aí, na UPA, seja onde for, o que nós queremos é que isso seja mais propositivo, que as pessoas que encontrem as famílias, que vão fazer as visitas, o próprio médico, a equipe do médico da família, né, que ele seja estimulado a fazer mais isso. Tem Observar, né? E vão ter, claro, formação, não tenha dúvida disso. Nós estamos nesse processo de intensificar esse trabalho. Ministra, teve um ponto que se destacou na entrevista, que a senhora citou, uma parceria com o Ministério da Educação, para ter espaços dentro de universidades, institutos federais, para atender as mulheres que tenham bebês, crianças e que possam estudar. Isso vai sair do papel esse ano? Nós já temos isso, já temos tanto o Ministério de Desenvolvimento Social Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, quanto o nosso Ministério, na nossa Secretaria, nós temos já a previsão de mais de 20 cuidotecas para serem implantadas agora, e a nossa articulação com as universidades federais, estaduais e os institutos federais é para que eles implantem, né, nós vamos ter um protocolo agora em março, um seminário, que nós estamos articulando com o ministro Camilo, para que as universidades estejam aqui em Brasília e aí assumam essa responsabilidade de ter um núcleo de prevenção e apoio às situações de violência nas universidades, com os estudantes, com os servidores, com os professores, e que as cuidotecas é um espaço fundamental para que as mulheres, para que as mães jovens possam estudar. Então, isso já é um compromisso nosso, isso está no Plano Nacional de Política de Cuidados, coordenado pelo Ministério, pelo MDS e por nós também, e aí nós entendemos que isso é uma estratégia, é um serviço barato, é um serviço necessário. Agora, é claro que tem que ter compromisso, e não só nas universidades, né? Nas escolas de ensino médio, nas grandes empresas. Então, essa é uma estratégia, uma pedagogia que vem se desenvolvendo ao longo desse tempo, mostrando que quando as mulheres têm espaços seguros para os seus filhos, elas também se sentem com muito mais tranquilidade para poder estudar, poder se formar, poder fazer atividades complementares. É tema da imprensa, já foi assunto de novela, eu queria que a senhora falasse do 180, porque ainda tem gente que sabe, usa, e tem outras pessoas que falam, ainda tem aquele Disque Mulher, aquele canal de contato com o Ministério das Mulheres, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, que bom. Ministra. Que bom, Basília, isso é muito importante, viu? É um xodó nosso, o Ligue 180, que também, infelizmente, foi descaracterizado no governo passado. Houve uma fusão, perderam, enfim, muito daquilo que faziam, mas hoje voltamos e voltou forte. O 180 fez 20 anos de trabalho. Começou lá no primeiro governo do presidente Lula e sempre que for Lula, Dilma, enfim, nessa perspectiva ele vai ser incentivado, aprimorado. É isso, olha, 425 denúncias feitas pelo Disque Mulheres, mais de quantos atendimentos por dia? 3.000 atendimentos por dia. É isso. Para quem tinha dúvidas se ainda pode ou não se comunicar com a pauta feminina, com o Ministério das Mulheres, para fazer uma denúncia, o Disque 180 ainda existe. Bom, este Sala de Imprensa contou com a presença da ministra Márcia Lopes, ministra das Mulheres, e uma bancada feminina aqui nos nossos estúdios. De um lado, Vitória Abel, analista de política do SBT News, do outro, Sônia Guerreiro, setorista de Congresso Nacional do SBT. Quero agradecer a presença da senhora aqui, ministra, venha sempre, tem muito assunto, muitas perguntas, e também a nossa audiência, você que está acompanhando aqui a programação do SBT News. Na próxima semana tem mais Sala de Imprensa, mas fique por aqui, continue no nosso canal que tem sempre notícia, entrevistas e análises. Até mais!